Olá, esse daqui é o segundo vídeo da série Papo Fora, jogando Papo Fora sobre o padrão MSX. E só relembrando, né, o MSX é um padrão de hardware aberto e, e interessante que ele surgiu em 83, digo 83, no Japão. E o conceito de hardware aberto naquela época ainda estava engateando, não era como hoje que existe o padrão PC da IBM, né, que é o mais difundido, sem sombra de dúvida. Né? O ARM também tá seguindo o mesmo caminho, mas naquela época a gente tem que lembrar que não existia essas tecnologias, né? E assim, existiam muitos computadores diferentes, Apple II e outros que vieram depois, e cada um seguia um padrão, e isso dificultava. É a mesma coisa, por exemplo, se você fosse trocar uma lâmpada, mas você tivesse que ser obrigado a usar a lâmpada de algum certo fabricante. E isso não existe. Existe uma padronização no soquete da lâmpada que você pode pegar qualquer lâmpada e colocar no soquete. Que era a mesma coisa que acontecia com os computadores na época, né? Como tinha muitos computadores, os softwares não eram compatíveis. Então, isso acaba é, minando, né, o mercado para nichos específicos. Só que com o padrão MSX foi possível criar vários computadores de várias empresas diferentes, em vários países diferentes. Aqui eu queria citar, não os Estados Unidos, porque lá não teve muita aceitação, mas assim, na Europa, na Holanda, na Espanha, no próprio Japão, no Kuwait, também teve uma versão kuwaitiana, no Brasil com a Sharp e a Gradiente. E, e no fim do vídeo passado eu estava comentando, né, que eu consegui um dispositivo graças à ajuda do Amauri e do Maluf, que gentilmente me mandou inclusive um cartão de memória para colocar o cartão de memória no computador e assim ter acesso a infinidade de aplicativos, jogos, utilitários. O sistema operacional que eu uso é do Konami Man, né, o Nextor, que é uma versão, eu diria uma versão atualizada do MSX DOS 2, né? E ele é compatível com o MSX DOS 2 e ele implementa novas características como suporte a FAT16 com partições de até 4 GB e algumas outras questões assim, já vem com ferramentas, com um editor de texto, um editor de texto simples, mas dá conta do recado. E infelizmente eu estava pesquisando modelos, aplicativos, né? Aplicativos mais modernos, aí infelizmente eles só funcionam para MSX2, como o MSX Vim, VI, né? E alguns players também. Eu estava tentando mexer com áudio, né? Com música, e a minha dificuldade é ler a partitura e escrever a partitura no formato MML, né? Que é um formato de música que é a música digitalizada, né? É como o MIDI, por exemplo. O MIDI é uma música digital que tem as instruções de como os instrumentos vão tocar e ele simplesmente toca. E a MML é um formato que parece que funcionou em outros dispositivos também, outros computadores, como o Commodore, por exemplo, e por aí. E essa questão do SD Mapper, né, que é muito útil, o SD Mapper, porque garante utilizar o Nextor, né, e, e utilizar também
imagens, né, no caso, né, imagens de cartucho Mega-ROM, porque o Mega-ROM naquela época, nos anos 80, início dos anos 90 no máximo, tinha essa capacidade de colocar mais informação do que num cartucho de 32 kilobytes, por exemplo. Existe mega-ROMs de chega até a um megabyte, né? Um megabyte de memória, e isso é bem difícil de... Não é emulação, mas é difícil de rodar numa máquina real, né? Que a máquina real, o máximo que eu já vi, por exemplo, foi do mega-ROM de 512 kilobytes da SD Mapping, que é comercializada pelo Maluf. É um bom produto, um produto que funciona, cumpre o que promete, e com ele você pode ter certeza que vai conseguir acessar outras, eu diria, vertentes, né? Porque assim, o computador ele tem um estigma de ser um videogame. Ah, um videogame de luxo, um videogame por causa dos cartuchos também, mas naquela época todos os periféricos eram cartuchos e tal. Mas tem essa questão de confundir com um videogame. Mas não é um mero videogame, é um computador que tem capacidade para ser utilizado profissionalmente, né? Principalmente naquela época. Hoje em dia talvez nem tanto, mas seriam programas simples, né? Mas naquela época ele era utilizado a software house, mesmo as software houses piratas, né? Traziam aplicativos para o Brasil e entrava aqui no mercado. Tem uma série de vídeos do professor Pierluigi Piazzi em que ele explica com detalhes o, o datacord, né, para gravar em fita cassete, a interface de disquete, né, para gravar em disco flexível, tudo que tinha naquela época. O Pierluigi Piazzi já comentou sobre isso. Eu não sei se eu posso até citá-lo, né? Eu acabei citando, mas eu não sei se eu posso colocar o link dos vídeos dele, né, mas é simples, é relativamente simples de encontrar os vídeos dele. Ele, nos anos 80, trabalhava com revistas, livros de informática, e depois de um tempo para cá a editora dele passou a publicar livros de ficção científica. Ele deixou um legado, né, dos livros. Tem um site muito bom de scans de livros, né, que é o dataset.org. Esse dataset.org tem muito material, mas muito material mesmo, material feito na época, e tem material também para programar até em assembly, né? Eu digo assembly, até assembly, né? Porque assembly não é algo muito simples, não. Você mexe praticamente com um código de máquina, que esse assembly ele é transformado em hexadecimal, e que hexadecimal vira binário para o computador entender. E infelizmente, por exemplo, programar em C, né? C é uma linguagem que é eterna, né? Desde os anos 70 até hoje é uma linguagem muito versátil, uma linguagem de médio nível, não é nem baixo nível nem alto nível, é médio nível. Você pode mexer com os operadores no processador. E o C, ele garante que, pelo menos naquela época, existiam dois Cs, o MSC em japonês e o High-Tech C. Ambos são compatíveis, não entre si, porque parece que um segue um padrão, o outro segue o outro, e tem o padrão ANSI, que é de hoje em dia, tem o C++ também, mas naquela época era interessante, porque além do BASIC, isso provava que o sistema é capaz de atingir
patamares profissionais. Por que eu digo isso? Porque também tem como instalar o compilador Pascal, a sempre, como eu disse, o Basic, o C, e deve ter outras linguagens de programação também que sejam compatíveis. Por que eu estou falando muito do C? Né? Porque o C é uma linguagem que até hoje é utilizada no GNU, por exemplo, no sistema operacional GNU. E isso garante uma retrocompatibilidade. Mas foi como eu disse, é uma retrocompatibilidade, mas meio que relativa, né? Porque era um dialeto C antes do padrão C existir, né? Dennis Rich e Ken Thompson fizeram algumas alterações no, na linguagem e acabou virando o que virou hoje. Um monte de linguagens diferentes. Mas tem como fazer alguma coisa. Eu gostaria de citar, inclusive, o USIX, que ele é um derivado, é um Unix, né? Um Unix, né? Derivado do Unix. Até onde eu sei, não usa código Unix, né? Que o Unix é proprietário, software proprietário. E ele roda em 8 bits. Só que para ele rodar legal mesmo, tem duas questões. É uma questão que ele roda com o Mega RAM e a outra que ele roda no MSX2. E eu tentei instalar na máquina real, no MSX1 com Mega RAM, só que eu tenho imagem de disquete, só que a imagem de disquete não abre, o gerenciador de arquivos Soforrun não dá conta de abrir o arquivo de disquete e deu esse problema, né? Porque o disquete a imagem de disquete, na verdade, que ele é distribuído, a imagem de disquete era para ser utilizada por um disco de verdade, um disco real. E isso acaba atrapalhando, porque eu não utilizo o disquete, eu utilizo a SD Mapper, né? Que a SD Mapper, inclusive, é uma tecnologia muito avançada, né? Em relação ao disquete, né? E isso foi o suficiente para eu deixar um pouco de lado e deixar para mexer depois e não tem muitos aplicativos, né? Porque foi um sistema que surgiu e desapareceu rapidamente, né? Hoje em dia não é mais. Parece que tem uma pessoa responsável, mas não está tendo novidades no projeto desde então. Tem o Fusix, que o Fusix ele é um projeto que está sendo atualizado, né? Existe uma comunidade em torno dele, mas ele é um negócio à parte porque é meio complicado de instalar. E os demais sistemas, e é para MSX2 também, né? E os demais os sistemas operacionais eu nem comento porque são para MSX2. E MSX2 não chegou oficialmente aqui no Brasil. O que acontece hoje em dia? As pessoas importam ou compravam kits de atualização para atualizar os MSX1 para o MSX2. Mas esses sistemas operacionais são bons, são razoáveis, mas o padrão mesmo é o MSX-DOS, que é o Nextor hoje, né? Que o Nextor ele é como se fosse o MSX 3. MSX-DOS 3.0, né? Na verdade, ele tem até uma versão mesmo, 2.5, se não me engano, 2.50, né? Do DOS2. E ele traz compatibilidade para o MSX1, utilizando a Mapper, né? Mapeando a memória, que ele precisa de um pouco mais de memória do que os 64 kilobytes. E
E isso é tudo. Gostaria de agradecer você que assistiu até agora. Você que, por favor, participe, deixe o joinha, inscreva-se, hum, e, e comente qualquer coisa, comente o que você gostaria de ver sobre o MSX. Eu digo MSX porque é o único que eu tenho contato, né? E eu não tenho outros computadores antigos. Mas se você quiser saber mais sobre o Expert, como funciona o mapeamento de memória, a linguagem de máquina, as ROMs, pode escrever aqui no comentário que a gente vai pesquisar e a gente vai trazer essas coisas novas. Obrigado e até logo.